Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, versículos 9 e 10, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos continuar aqui com o nosso tema, as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então vamos começar a falar desse versículo 9. Bem-aventurados, ou seja, muito felizes, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Ou até usando a expressão, conforme está aqui, serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Obviamente, está relacionado com a paz. É aquele que apregou a paz, é aquele que leva a paz. No entanto, como pacificador, ser alguém que leva a paz, então vamos ver aqui que em primeira instância, observe, em primeira instância, a palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 9 e o versículo 6, que Jesus é o príncipe da paz. Então, se você ler Isaías capítulo 9, versículo 6, você vai ver Jesus como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, mas também como o príncipe da paz. Então, conhecemos Jesus também como o príncipe da paz. Então, anote esse detalhe. Jesus é o príncipe da paz. Então, estamos falando sobre pacificadores. São aqueles que levam a paz. Você entende agora? Então, quem é pacificador é aquele que leva a paz. E o que seria um pacificador em primeira instância? Obviamente, conforme Romanos capítulo 10, versículo 15, a parte B do versículo diz assim: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Para você começar a entender a partir de agora, é necessário que você compreenda que anunciar a paz é anunciar o Evangelho de Cristo. Pois o próprio Jesus nos diz em Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, isto nos dá a entender que precisamos levar a paz para todos. A paz de Cristo, a verdadeira paz, que é a paz de Jesus. Inclusive, por falar em paz, vamos ver e ler João capítulo 14 e o versículo 27. Vamos ver o que a palavra diz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus, por sua vez, nos deu a sua paz. Isso é, para quem verdadeiramente recebeu a paz de Cristo. Então precisamos levar a paz. Então entendemos que em primeira instância, o pacificador é aquele que leva o Evangelho, pois a verdadeira paz está no Evangelho de Cristo. Pois o próprio Jesus é o príncipe da paz e é ele que nos dá a sua paz. Uma paz sobrenatural, pois é diferente da paz deste mundo. Você entende agora? É diferente a paz de Jesus. Por isso que ele diz que não dá como o mundo dá, mas a paz dele é diferente. Anote aí João capítulo 14 e o versículo 27, para que você possa ler também na sua Bíblia.
Então essa é a paz que Jesus nos dá. E a palavra de Deus diz que até os pés dos que anunciam a paz são formosos. Então Deus se agrada de quem anuncia a paz. Obviamente, nem eu nem você podemos dizer que somos filhos de Deus se nós não levamos a paz. Se nós não levamos o Evangelho de Cristo. Então, se eu e você não levamos o Evangelho de Cristo, então não somos filhos de Deus. Em primeira instância, o pacificador é aquele que leva o Evangelho de Cristo. Inclusive, só para justificar, eu estou falando em primeira instância, porque está falando de quem anuncia a paz. Então, levar o Evangelho de Cristo é levar a paz para as pessoas. E é isso que Deus quer. Por isso que Jesus nos diz em Marcos, vou repetir aqui também, Marcos capítulo 16 e o versículo 15, quando ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é a ordenança de Jesus. É Jesus que nos dá a ordem de levar a paz. Mas, por sua vez, o pacificador, como aquele que leva a paz, também nos traz em mente uma ideia que devemos procurar a união e não a discórdia, porque não é um pacificador. Então, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, como é que nós nos portamos diante de situações, junto a pessoas? Será que levamos a paz ou levamos a contenda? Pois sempre tem aquela pessoa que gosta de agitar o negócio. Gosta de ver as pessoas brigando. Coisa do inimigo. Essa que é a verdade. Então, para quem gosta de ver as pessoas brigando, essa pessoa não tem paz. Veja o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 6, e o versículo 19. A parte final fala, o que semeia contenda entre irmãos. Aí você poderia dizer, mas o que é isso? Conforme Provérbios ainda, capítulo 6 e o versículo 16, presta atenção. A parte final do versículo 19, anote aí, Provérbios, capítulo 6 e o versículo 19, eu li só a parte final do versículo que diz, o que semeia contenda entre irmãos. Anotou aí esse versículo? Agora anota esse outro. Provérbios, ainda capítulo 6 e o versículo 16. Veja o que essa palavra diz. Estas 6 coisas o Senhor, ou melhor dizendo, aborrece o Senhor. E a 7ª a sua alma abomina. Então, se você ler na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, aí você vai ver o restante dos versículos e o que é citado nesses versículos. Mas o servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, estas 6 coisas aborrece ao Senhor. Ou seja, tem 6 coisas que deixa Deus aborrecido. Mas uma delas, que é a 7ª, a sua alma abomina. A 7ª Deus odeia. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? A 7ª coisa, Deus tem ódio disso aí. Deus odeia. E o que seria a 7ª? É justamente o que semeia contenda entre irmãos. Você está vendo a nossa obrigação, o tamanho da responsabilidade que temos para com Deus. Não adianta eu e você apenas dizer, mas eu sou um servo de Deus. É complicado. Se não houver uma transformação interior. Eu sou servo de Deus, mas eu semeio contenda. Fico com disse-me disse. Levando coisa errada. Levando fofoca. Olha que eu nunca citei esse nome aqui, fofoca. Mas faz parte. Infelizmente, esse termo fofoca, é isso mesmo. Faz parte.
faz parte das contendas. Então quem semeia contenda entre irmãos, leva a disse-me-disse, conforme conhecemos no nosso linguajar, a famosa fofoca, misericórdia. Mas acontece. Por isso que eu usei esse termo aqui agora. Eu poderia dizer que essa palavra aqui é inédita. Eu ainda não tinha falado durante uma pregação sobre fofoca, mas é isso mesmo. Então quem semeia contenda entre irmãos está levando de fato uma fofoca. Está naquela coisa do disse-me-disse, do falso testemunho. Misericórdia. E mesmo quando a pessoa não está mentindo, está falando coisa que não devia. E está semeando contenda. Misericórdia. Precisamos ser sábios. Então, até para que possamos ser pacificadores, precisamos ser sábios. Mas para que eu e você sejamos sábios, temos que, como é que eu posso dizer? Seguir o exemplo do Evangelho de Jesus. Seguir o que o Evangelho de Cristo nos ensina. Então o Evangelho de Cristo nos ensina a... Você está anotando? Nos ensina a renunciar ao nosso eu. Então quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso renunciar ao meu eu. Ou eu diria, melhor dizendo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pensar duas vezes. Eu sou um servo de Deus? Eu estou convicto que eu sirvo a Deus. Então eu tenho que pensar duas vezes. Para depois não estar fazendo por aí a minha vontade e acabar fazendo coisa errada. Porque Jesus nos diz em Marcos capítulo 8 e o versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Para por aí o versículo. Negue-se a si mesmo. Então é preciso que eu e você possamos pensar duas vezes antes de tomar atitudes, principalmente quando são atitudes duvidosas. Precisamos pensar duas vezes. Será que isso é o meu eu? Ou será que está na vontade ou na permissão de Deus? É preciso ter cuidado para o nosso eu não entrar em ação e a gente fazer besteira. Está vendo você como precisamos aprender com o Evangelho de Cristo? Que é a única garantia de acertarmos, que é seguindo a Jesus, conforme João, capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus nos diz que Jesus é a luz do mundo. E quem segue a Jesus não anda em trevas. Andar em trevas é andar tropeçando, sem saber por onde anda, mas seguir a Jesus é andar na luz. Então a gente sabe para onde vai. Então, para que eu e você possamos acertar, é necessário seguir a Jesus. Aí você me pergunta, mas como eu faço para seguir a Jesus? Seguindo os seus ensinamentos. Se Jesus está ensinando, nós estamos aqui para aprender. Então, vou dar um exemplo simples, principalmente para pessoas que não têm muito conhecimento. Você imagine que Mateus, você que não tem assim um certo conhecimento, Mateus capítulo 11 e o versículo 29, aí Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus nos convida a aprender com ele. Então eu e você precisamos aprender a ser manso, a ser humilde. De igual modo, Jesus começa aqui ensinando, Mateus capítulo 5 e o versículo 2, fala que Jesus está ensinando. E quando Jesus abre a sua boca e começa a ensinar, aí começa a falar das bem-aventuranças. Então aqui estamos falando de mais uma bem-aventurança, que é justamente bem-aventurados os pacificadores. Então agora sim, ficou bem claro, creio que dá para todo mundo entender. Então precisamos seguir conforme o Evangelho de Cristo nos ensina, conforme Jesus nos ensina. Então veja que uma pessoa que semeia contenda pode ser uma pessoa que realmente leva a conversa, então do termo mais vulgar, mais popular, conhecido, se fala muito na fofoca. Então é justamente isso que leva contendas. Então precisamos ter cuidado com essas coisas, porque senão não seremos filhos de Deus. Eu estou levando contenda, então eu já deixei de ser filho de Deus, não sou mais não. Você leva a contenda, você semeia a contenda, então você não é filho de Deus não. Então precisamos ter na nossa mente isso. Só somos filhos de Deus se formos pacificadores, se levarmos a paz de Deus para as pessoas. Então,
Isso aqui eu tinha falado que em primeira instância, pregar o evangelho, levar a paz, ok? Conforme Romanos capítulo 10 e versículo 15, conformosos os pés, não é verdade? Dos que anunciam a paz, ok? Pacificadores. São esses que são filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, ok? E também ainda fala do futuro, né? Porque conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 34, lembra a questão dos benditos recebendo o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, ok? Então, em primeira instância, anunciar o evangelho. Mas em segundo plano, a nossa maneira de viver. Então não podemos semear contendas, mas precisamos levar a paz. Então, onde tiver uma confusão, a gente vai chegar lá e vai acalmar, vai apaziguar. Calma, minha gente, calma, sem briga, sempre levando a paz de Deus para as pessoas. E com certeza, eu e você seremos bem-aventurados. Então, um ambiente de guerra, de contenda, de briga, onde eu e você chegar, temos que levar a paz e não mais confusão. Porque tem gente que quando chega num ambiente de guerra, além de agitar, ainda quer levantar a mão para bater também. Misericórdia, vai se converter. Então, é isso aí que acontece. Então, o pacificador é aquele que anuncia o evangelho, é aquele que leva a paz de Deus para as outras pessoas, porque está anunciando o evangelho, mas ao mesmo tempo leva a paz de Deus pela sua própria maneira de ser. Ele não agita ninguém, ele não leva ninguém ao desespero, mas calma, leva a paz, ok? Agora, falando sobre essa última bem-aventurança aqui no texto, conforme o versículo 10, diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus, eu já falei sobre isso aqui, mas vamos falar mais uma vez. O reino dos céus conta com pessoas que sofrem por causa da justiça, e não pessoas que tentam se esconder para não sofrer por causa da justiça. Observe que o próprio Jesus, né, era perseguido por causa disso. Conforme João capítulo 3 e o versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Obviamente, uma pessoa que apregou a justiça de Deus, que fala do que está escrito na palavra de Deus de verdade, acaba sendo o quê? Perseguido. Então, o próprio Jesus, na prática da verdade, porque o próprio Jesus é a verdade, nós podemos ver aqui que em João capítulo 5 e o versículo 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os judeus não aceitavam que Jesus fosse igual a Deus. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, eles não queriam aceitar. Então, há circunstâncias aqui, por exemplo, relacionadas a essa perseguição toda daqueles religiosos ali daquela época, que queriam matar a Jesus. E Jesus estava dizendo a verdade. Jesus disse mentira quando disse que era o filho de Deus. Você entende agora? Ser perseguido pela justiça, por causa da justiça? Então somos perseguidos por causa da justiça de Deus, porque falamos a verdade, porque não mentimos, porque não falamos para alimentar o ego de ninguém, não falamos para agradar pessoas, mas falamos a verdade, e a verdade agrada a Deus. E o que eu posso dizer para você que está me ouvindo é a mesma coisa que vale para mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Obviamente já sabemos que a verdade nos liberta já de início da mentira, do engano, concorda comigo? E o próprio Jesus é a verdade. Mas por causa da verdade somos perseguidos. Então observe outra situação aqui de Jesus. João capítulo 8, versículo 59 diz assim: então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Então, se a gente fosse ler outro versículo aqui, João capítulo 10, vamos ver aqui. João capítulo 10, versículo 31.
Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Jesus era rejeitado, porque só falava a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Então aquelas pessoas tinham obras más, conforme João capítulo 3 e o versículo 19. As suas obras eram ruins, obras reprovadas por Deus. Aí não aceitaram a luz, porque o próprio Jesus é a luz. Inclusive Jesus chama eu e você para sermos luz, não é verdade? Queria até aqui deixar esse versículo aqui, né? Conforme está escrito aqui, deixa eu ver. Pronto. Mateus capítulo 5 e versículo 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Então a parte inicial do versículo começa dizendo assim: então Jesus é luz e quer que nós sejamos luz. Então, para eu e você ser luz, temos que refletir Jesus para as pessoas. Só que refletir Jesus não é um mar de rosas. Porque a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você já pensou que qualquer pessoa que está morrendo sem Jesus, independente de ter ou de não ter uma religião, porque ali no tempo de Jesus, aquelas pessoas que perseguiam Jesus eram religiosos, que eram fariseus. Mas fariseu era judeu, mas era religioso da época de Jesus. Você está me entendendo? Então o que é que acontece mediante essa situação? Qualquer pessoa que espiritualmente está morto, porque são os que perecem, os que morrem, considera que o Evangelho de Cristo é uma loucura. Por isso que 1 Coríntios, anote aí, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você entende? Então, para aqueles que morrem, que são aqueles que estão sem Jesus, independentemente dessa pessoa ter ou não ter uma religião, se esse evangelho, se essa palavra da verdade é uma loucura, isso já gera a ideia de uma guerra. Então eu e você seremos perseguidos por causa disso. Mas não podemos renunciar à verdade e começar a mentir para tentar agradar pessoas. Eu vou tentar agradar para não ser perseguido. Não é perseguido, mas também não faz parte do reino de Deus. Então eu e você muitas vezes começamos a achar demais. Mas que possamos deixar de achar e ter certeza. Se basear no que está na palavra. Porque se eu e você quisermos agradar alguém para dizer assim, eu vou agradar para não ser perseguido, para não sofrer represária de ninguém, pode ter certeza de uma coisa. Pode até ser que não sejamos perseguidos, mas também não temos parte com o reino de Deus. Não fazemos parte desse reino. Então precisamos ser firmes com a verdade, independente. Mas está agradando, não está agradando. Não importa. Não é status que procuramos. Procuramos pessoas. Pessoas que queiram ouvir a verdade, pessoas que queiram a salvação, pessoas que queiram descobrir essa verdade que fala que em nenhum outro há salvação, porque debaixo desse céu nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos, conforme Atos capítulo 4 e o versículo 12. Então, quem é que salva? Jesus. Não há salvação em outra pessoa, apenas em Jesus. Por isso que Atos capítulo 16 e o versículo 31 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então isso não agrada a muitas pessoas, não. Há pessoas que não gostam. Então automaticamente, a partir do momento que pessoas olham e dizem isso é uma loucura, então cada pessoa vai se basear em alguma coisa. Uns vão dizer que há contradições na Bíblia, outros vão dizer que a Bíblia foi escrita por mão de homens. E isso tudo gera uma guerra. Não é obrigado a gente entrar em contenda com ninguém, não é obrigado a gente discutir, não é obrigado a gente odiar ninguém. Mas é Jesus que está dizendo, por causa justamente da justiça, é por causa justamente da verdade, que eu e você somos perseguidos. E Jesus está dizendo que se eu e você somos perseguidos por causa da verdade, por causa da justiça de Deus, então somos bem-aventurados. E fazemos parte do reino de Deus. Porque o reino conta com pessoas que estejam dispostas a sofrer por amor ao Evangelho de Cristo.
Pessoas que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, conforme Mateus capítulo 6, e versículo 33. Então aprendemos o que aqui hoje? Que pacificador é aquele que leva o evangelho de Cristo, conforme Romanos capítulo 10, versículo 15. Mas ao mesmo tempo uma pessoa que não semeia contenda, uma pessoa que é da paz, para não fazer conforme Provérbios capítulo 6 e o versículo 19, falando de quem semeia contenda. Então nós precisamos ser o oposto disso. Mas por outro lado, aprendemos também que somos bem-aventurados, obviamente só concluindo aqui, que quanto aos pacificadores serão chamados filhos de Deus. E isso nos diz que nós só somos filhos de Deus se levarmos a paz de Cristo. Caso contrário, não somos. Por outro lado, dando continuidade na última bem-aventurança falada agora, e também estamos encerrando, né, o nosso tema, as bem-aventuranças, qualidade daquele que verdadeiramente serve a Deus. Então vem agora, por último, os que são perseguidos por causa da justiça, e a justiça de Deus, é claro. Deles é o reino dos céus. Então somos perseguidos por quê? Por causa da verdade. Porque as pessoas que morrem, ou seja, as pessoas que estão sem Jesus, as pessoas que não têm Jesus no coração, independente de tal ou não numa igreja, vão nos perseguir. Porque vão considerar isso tudo uma loucura. Então, mesmo sem a gente provocar, mesmo sem a gente fazer mal, seremos perseguidos. Mas estamos no reino. Então é melhor ser perseguido e estar no reino, fazer parte do reino de Deus, do que não ser perseguido e estar fora. Então eu posso deixar hoje para você que está me ouvindo, que é muito importante que possamos praticar no nosso dia a dia o que a palavra de Deus nos ensina e vivermos a paz de Cristo na nossa vida e levarmos a paz de Cristo para as outras pessoas e sermos verdadeiros. Estarmos firmados na justiça de Deus, porque a palavra de Deus nos diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que vivemos a verdade, que é o próprio Jesus, vivemos Jesus na nossa vida, então somos do reino de Deus, pertencemos ao reino, estamos no reino. Então a garantia de permanecer no reino de Deus é permanecer obedecendo a Deus, fazendo a sua vontade. Então guarde no seu coração essas palavras, que o Senhor abençoe você e a sua família. No nome de Jesus. Amém.